Olá! Hoje a proposta do vídeo é um pouco diferente do que a gente vem trabalhando ultimamente. Em geral eu dou uma pequena aula ou tento trazer os conteúdos bem mastigadinhos para que você possa aplicar no dia seguinte, na sua rotina, e trazer as melhorias do planejamento para a sua vida. Hoje eu quero, na verdade, compartilhar com você como que eu resolvi um problema. Muitas vezes a gente se depara com algo que dá errado no nosso planejamento, ou muitas vezes algum imprevisto que mexe muito com a sua saúde mental, com o seu equilíbrio emocional, que você não consegue ver utilidade ou importância naquela tarefa que você está fazendo. Às vezes isso acontece com o prazo do trabalho que você precisa entregar, ou algumas vezes com uma fase de estudo, né? Tem uma prova para fazer e você não vê por que fazer aquilo, não consegue sentar, ter foco e se conectar com aquela meta para conseguir entregar aquele resultado. E muitas vezes isso vai nos consumindo ou aquilo sequer tem importância para você mais. Isso às vezes acontece porque você pode ter perdido um ente querido na família, como foi o meu caso nessa semana, ou você pode simplesmente ter se desconectado daquela meta e aquilo não faz mais sentido você dedicar tanto tempo e energia ao longo da sua semana para aquela tarefa específica. Então eu queria muito compartilhar com você qual é a estratégia que eu uso para você conseguir se desvencilhar desse sentimento que não está te permitindo entrar de fato em ação, ou não está te permitindo voltar a ver a importância daquele conjunto de tarefas, para que você consiga analisar de fora e ver com clareza qual é a importância, se aquilo ainda de fato vai trazer um resultado importante para você, ou se você deve eliminar ou delegar de vez aquela tarefa. Eu gosto muito de usar um conceito que eu chamo de mínima produtividade viável. Esse é um conceito derivado de um dos grandes especialistas que trabalham com produtividade há muitos anos, né? E estudava desde a década de 70, quando a gente está falando de produtividade, só quando a gente falava das linhas de produção. Então é trazer isso um pouco para a nossa vida, né? Trazer esse conceito para a vida normal, para a nossa rotina mesmo, conseguir usar esse conhecimento a nosso favor. Então, quando a gente está falando de mínima produtividade viável, eu estou partindo do pressuposto que você sabe quais são as suas prioridades. Então, se você tem um trabalho para entregar da faculdade, ou se você tem um projeto para entregar no seu trabalho mesmo, ou tem tarefas da sua casa, e aquilo saiu do seu controle durante a semana, ou durante o tempo que você tinha para entregar. Porém, aquilo segue sendo importante para você, segue sendo não apenas relevante no seu conjunto de prioridades, mas tem um prazo, ou seja, tem uma responsabilidade envolvida. E pode ser considerado também um compromisso, ou seja, você tem uma responsabilidade com outra pessoa. E não só com você, quando é o caso em geral do trabalho ou da faculdade. Às vezes, quando você mora com alguém, as suas tarefas de casa também estão envolvidas aí, às vezes tem a família envolvida. Então, quando é algo que você ainda precisa fazer, mas você não está conseguindo, a procrastinação te pega da pior maneira possível. Qualquer coisa vai ser mais importante do que fazer aquilo. Eu gosto muito de usar esse conceito, mínima produtividade viável, que é o seguinte: você vai pegar e avaliar a sua tarefa no sentido de pensar qual é o prazo limite de entrega e qual é o mínimo que você precisa entregar. Porque aqui a gente vai ter que ter uma balança, que é o seguinte: como é que está a tua energia, tua capacidade mental de concentração, foco e produção, que leva em consideração o espaço que você está e a sua disponibilidade, de fato, né, para usar esses recursos. E todas as contrapartidas que não dependem de você, que é o prazo que você tem para entregar, o tamanho daquela tarefa, são quantas páginas, ou qual é o tipo de análise que você tem que fazer para o trabalho, o que você tem que fazer dentro da sua casa. Quando você consegue balancear isso, você consegue replanejar numa forma de contingência. O que isso significa? Você vai precisar avaliar os piores cenários, ou seja, o que acontece se eu não entregar? Quais são as consequências de não entregar e eliminar essa tarefa do conjunto de prioridades que eu tinha? Essa resposta, em geral, é mais fácil de se obter, porque você vai saber quais são as consequências de não realizar e principalmente para o seu planejamento original, ou seja, aquilo era uma prioridade e deixou de ser. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu consigo delegar essa tarefa para alguém? Tem alguém que tem a capacidade, a habilidade, tempo disponível e recursos para executar a tarefa que eu preciso executar? Lembra, é uma contingência. Você não vai perder nada do seu posto, da sua vida. Não, você está resolvendo um problema que foi um imprevisto e se de verdade precisou do seu replanejamento. Então, se você consegue delegar para alguém, ótimo. Quando nenhuma dessas opções está dada, seja eliminar aquela tarefa ou delegar, você tem um terceiro caminho, que é o caminho do replanejamento com a contingência. Quando a gente fala do replanejar, você tem que ter domínio dessas consequências. Então vamos lá, eu tinha um prazo para entregar nessa semana, mas eu realmente passei por uma questão emocional muito difícil e eu vou precisar renegociar a forma como eu vou entregar isso. Então você vai chegar para a pessoa que é responsável por receber o seu resultado e negociar com ela.
Em geral, essa fase é uma fase que a gente consegue algum tipo de retorno, né? Você consegue algum prazo a mais, você consegue entregar pelo menos uma parte até tal data e depois renegociar um pouco mais. O grande desafio é quando você não tem ninguém para negociar. E a pessoa que está negociando é só você mesmo. Você vai aceitar a consequência e tirar aquilo da sua prioridade, ou você vai fazer o mínimo possível e avaliar como melhorar a sua energia para poder se colocar em ação novamente? Então, meu grande objetivo com você hoje é que você tente negociar menos com você mesmo. Porque na prática a gente tende a ter menos importância quando a gente negocia só com a gente do que quando a gente está negociando para outros. Né? Quando a entrega envolve outras pessoas, você leva mais em consideração o fato de ter alguém dependendo de você do que quando é só para você. E aqui fica o meu convite para que você se traga para esse protagonismo da sua vida, para que você consiga se localizar de fato como a pessoa mais importante. Então, tente negociar menos com você e saiba exatamente quais são as consequências de não realizar determinada tarefa ou de simplesmente fazer a mínima produtividade viável naquele dia. Você tinha que escrever 10 páginas da análise do trabalho que você precisava fazer? Escreve uma. Começa o primeiro parágrafo e vê como você vai se sentir. Por quê? Quando a gente, em geral, consegue entregar uma mínima parte, né, ínfima mesmo, daquele produto que você precisava, e a gente está nessa linha da mínima produtividade viável, você vai se lembrar do seu motivo para a ação. Em geral, é a forma como o nosso cérebro constrói o conjunto de significados que vai te dar essa motivação, ou seja, você vai se lembrar do motivo pelo qual aquela realização é importante para você e o que ela te gera no seu corpo mesmo e como o seu cérebro recebe essas informações de quando você consegue realizar. Então, o meu convite para você é: respeite os seus limites, mas tente não renegociar sempre com você, porque isso significa que você está se deixando de lado. E aí, qual é a resolução, a ferramenta que você vai poder usar para você e para conseguir usar isso como estratégia para se colocar em ação novamente quando a procrastinação já te venceu muitas vezes, né? Primeiro ponto, avalie a mínima produtividade viável. Qual é o mínimo que você pode entregar e fazer, respeitando um pouco os seus limites, né, de cansaço ou de não conseguir focar ou se concentrar naquele momento, mas entendendo quais são as consequências que você vai receber e vai enfrentar na sua vida caso você tenha tirado as suas prioridades do primeiro lugar de ação da sua vida. Então, quando isso acontecer, eu te convido a fazer a mínima produtividade viável e relembrar o seu motivo para a ação. E lembra, eu sempre trago para vocês a ideia de que a motivação ela não deve ser o primeiro impulso para que você possa realizar as suas tarefas. A motivação ela vem depois da realização. É o senso de capacidade de entrar em ação, de executar, que traz resultado, e é o resultado que te motiva. E o resultado simplesmente de realizar também. Quando o seu cérebro entende que você se colocou em ação e recebeu bons retornos, sejam eles físico-químicos ou mentais, inclusive materiais daquilo que você conseguiu executar, é importante você receber esses estímulos como motivação. A partir daí que você vai começar a girar a engrenagem da realização e motivação. Você nunca vai começar pela motivação. O grande pulo do gato aqui é entender que a mínima produtividade viável pode te tirar desse looping de procrastinação e te iniciar na rota da motivação de novo. Por quê? A mínima ação vai te relembrar de qual é o seu motivo para a ação. Vai te assentar nas suas prioridades de novo. E quando você consegue fazer essa análise, você vai perceber o que é viável, minimamente. Fazendo aquilo, você vai se sentir capaz de novo e consegue sair desse looping de procrastinação que, na verdade, só gera frustração, culpa e você não consegue se perceber como protagonista, como realizadora, como realizador das suas tarefas. Então, eu queria muito compartilhar com vocês, né? Porque essa semana, na verdade, eu tive uma semana muito difícil, eu tive uma perda na família que foi algo que devastou alguns dias. E eu realmente não consegui produzir, não consegui me conectar, não fazia o menor sentido usar a minha energia. Eu não tinha foco nenhum para conseguir produzir e trabalhar. Então eu parei, olhei e falei, bom, quais são os prazos do que eu preciso entregar agora? Tem algo que eu possa postergar? Tem algo que pode ser negociado com alguém? O que eu preciso fazer para ter o mínimo de consequência negativa possível dentro desse planejamento que eu tinha?
E aí eu consegui cuidar de mim, porque esse é um segundo ponto muito relevante também. Quando você se coloca na prioridade, você consegue cuidar de você, você volta com muito mais força para o replanejar e principalmente para o agir, né, para o realizar, que é muito relevante para a gente conseguir se colocar em ação de novo, para você voltar para sua rotina que funcione para você e não fique dependendo de motivação. Dependa sim da mínima produtividade viável, do pouco de ação que você racionalmente consegue empreender para retomar as suas prioridades e a sua rotina. Mas jamais dependa de um sentimento de bem-estar de que vai dar certo. Dependa das ações que você escolhe como importantes. E por isso o planejamento é a base de tudo. Porque lá a gente já definiu quais são os conjuntos de ações e tarefas que são muito importantes e vão te alinhar com seus objetivos. A partir daí, você já sabe o que você tem que fazer. Você não precisa ficar pensando, esperando a motivação chegar. Até a gente alcançar a disciplina, você já tem um direcionamento do que precisa ser feito. E tá tudo lá. Então eu queria muito te convidar para tentar trazer em momentos muito difíceis, sejam em dias difíceis ou semanas difíceis, que você esteja negociando muito com você mesmo, trazendo a procrastinação como quase uma prioridade na sua vida, que você use a estratégia da mínima produtividade viável. Ela vai conseguir te trazer para a ação novamente e vai te relembrar os seus motivos para a ação, para que você consiga se aproximar e, de fato, se colocar em ação novamente, trazendo a sua rotina de volta e saindo desse looping de que a sua energia fica muito baixa e você acaba se frustrando porque você se cobra como se você estivesse produzindo normalmente e, na verdade, você não está, porque a sua energia não está adequada para aquele momento de produção. Então, a ação mais produtiva que você pode ter nesse momento é a estratégia da mínima produtividade viável para romper o ciclo da procrastinação. Eu queria muito ouvir de vocês aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de percepção de como eu também passo por esses momentos e percebo quais são as melhores estratégias para compartilhar com vocês. Se esse vídeo fez sentido, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos nesse sentido, de ver como vocês se sentem e conseguem aplicar essas mudanças na vida de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.